Muito bom dia, pessoal. Aula de hoje, Masteron, Drostanolona. Vamos explicar tudo, a parte fisiológica, metabólica, como que funciona. Primeira coisa, pessoal, o Masteron ele não nasceu na estética, tá? Ele nasceu na medicina, tá? Num contexto muito sério na época, década de 70, 60 ali, para o tratamento de câncer de mama, tá? Entender a origem do Masteron ajuda a compreender por que ele gera determinados efeitos e também os colaterais em questão. Então aqui, ó, o Masteron ele surgiu para a medicina na época para o tratamento do câncer de mama, tá? Algumas coisas que vocês têm que entender é a siglas, tá? Esteroide anabolizante androgênico e DHT de hidrotestosterona. Vamos lá. O que é o Masteron, que é o nome comercial, tá? O Masteron, que é a drostanolona, é um esteroide anabolizante androgênico conhecido por essa sigla aqui, tá? É a que significa esteroides sintéticos derivados da testosterona ou da dihidrotestosterona, tá? Que tá aqui embaixo. Pessoal, são hormônios sintéticos, tá? Criados nessa época aqui, para isso especificamente. A drostanolona, o Masteron, ele é um derivado do DHT. DHT aqui, ó, dihidrotestosterona, que é a forma biológica mais potente da testosterona nos nossos tecidos periféricos, tá? Então aqui, ó, tecidos periféricos. Pessoal, pense assim, ó, testosterona, 5-alfa-redutase, DHT, é assim que nasce o Masteron. No uso do câncer, só para vocês entenderem, ela foi utilizada em tumores de mama que eram hormônio dependentes, tá? Chamados de ER, positivo. O ER, pessoal, significa receptor estrogênico positivo, que se ligam quando o estrogênio se liga no seu receptor, tá? Então teremos o estrogênio, o receptor, tá? E assim o crescimento tumoral, tá? Por que ele parou de ser fabricado? Pessoal, apesar de funcionar muito bem, o Masteron ele causava muitos efeitos androgênicos e ele tinha muita baixa segurança na época, tá? Então, com a evolução da medicina, ele foi substituído por drogas muito mais seletivas, como por exemplo o tamoxifeno, que vocês já devem ter ouvido falar. Na época era usado uma dosagem muito grande de Masteron para ter uma resposta no câncer pequena, tá? Então hoje o Masteron drostanolona é utilizado com a finalidade estética, que a gente conhece bem, e de performance, principalmente por proporcionar aquela aparência muscular mais seca, tá? Então, ó, músculo seco, tá? O Masteron ele faz isso, ele dá uma aparência mais seca. Como que funciona o Masteron? Pessoal, em aplicação dele intramuscular, tá? Entra na corrente sanguínea e começa a sua distribuição pelo nosso organismo, tá? Então, intramuscular, seringuinha, corrente sanguínea, tá? Na sequência do sangue, ele parte, a drostanolona se liga ao SHBG, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, que é uma proteína transportadora dos hormônios sexuais. Então, o Masteron, ele reduz o SHBG, que é essa proteína, tá? Fazendo com que o SHBG caindo, ele deixa os hormônios mais livres na corrente. Então ele derruba o SHBG, perdão, e ó, a hormonização fica mais livre, tá? O Masteron, ele entra na célula e se liga no que? No AR, tá? O que é AR, Gabriel? Receptor androgênico, tá? Ele se liga nesse receptor. Então, temos o que? O Masteron se ligando no AR, receptor androgênio, e indo para o núcleo. O núcleo, ele é composto, é um complexo, tá? Hormônio receptor, tá? Então o núcleo da célula, ele ativa gêneses relacionadas à síntese proteica e características androgênicas. Então temos o núcleo, tá? DNA e efeito. Então, metabolicamente, o Masteron aumenta a síntese proteica, reduz a retenção hídrica
e aumenta a densidade muscular. Então aquela aparência mais seca, sem retenção, a pele fica mais fina, tá? São efeitos do uso do Masteron. Pessoal, algumas coisas que às vezes agregam a ele, mas ele não faz, tá? O Masteron ele não aromatiza, ele não vira estrogênio e ele não oferece proteção articular nem cardiovascular, tá? Então, temos colaterais? Temos, tá? Por ser derivado do DHT, da dihidrotestosterona, e muito pouco seletivo, por isso foi retirado do mercado, ele pode causar queda de cabelo, acne, oleosidade e em mulheres também virilização, tá? Então ele afeta tanto homens quanto mulheres, tá? Então, ó, o folículo lá capilar, ele cai por causa disso, tá? Da mulher e do homem também, tá? Como que funciona a queda de cabelo, mais ou menos, só para vocês entenderem. No couro cabeludo existem receptores androgênicos de ativação intensa ou não, que relacionam o crescimento do fio, tá? E daí temos as fases, tá? Para quem já ouviu falar das fases do cabelo, anágena, crescimento, e a telógena é a fase da queda, tá? Então o fio começa a crescer pouco, fica fino e a fase da queda aumenta muito. Pessoal, o Masteron, ele entrega estética porque ele força a biologia a fazer essas coisas aqui. Mas toda intervenção hormonal, ela cobra um preço de custo fisiológico no futuro, tá? Então, tudo que você tomar ou pensar em tomar, ele vai ter uma resposta boa e uma resposta ruim, entendeu? Então não dá pra gente falar que você vai tomar e não vai ter nenhum efeito colateral, porque normalmente a única coisa que a gente tem certeza é do efeito colateral. Tá? Se você gostou desse vídeo, pessoal, é uma aula só explicativa, bem básica do Masteron, não é uma prescrição, procura um médico, isso daqui não substitui consulta médica. De novo, sempre vou repetir isso para vocês, não existe passeio de graça, não existe festa grátis, tá? Pessoal, vocês também podem dar sugestões sobre os temas que vocês querem que eu traga aqui, uma aula completa, né, uma aula básica, para vocês entenderem, tá bom? Isso daqui é uma pequena explicação. Pelo meu tamanho, já falei demais, agradecendo a sua paciência e a sua preferência. Até o próximo vídeo.